Unidade 4, tópico 2, professor José Ângelo, tomada 1. 3, 2, 1. Olá, sou o professor José Ângelo e vamos trabalhar nessa aula o planejamento do custo e análise do grau de alavancagem e o efeito disso aí em relação à queda das vendas. Tá? Por exemplo, eu tenho lá a minha loja e existe uma feira para expor o meu produto. Existem duas opções para alugar um estande. A primeira opção é uma taxa fixa de R$4.000, que eu pagaria independente da quantidade vendida, independente do volume ou receita que eu tivesse. E me dava uma outra opção, os gestores dessa feira aí, os coordenadores da feira. Eu poderia pagar R$2.800 de taxa fixa, certo? Mais 10% de comissão sobre a receita. Então, reduz a taxa fixa e é agregado uma comissão, certo? Vamos pensar então nessa situação primeira, em que eu vou pagar um valor fixo por esse estande. Então a receita para a opção 1 é R$40.000, então eu iria vender R$40.000 do meu produto. Nessa situação, os custos variáveis para a opção 1 seria de R$20.000, já que eu estou pagando uma taxa fixa pelo valor do estande, não estou pagando a parte variável. A margem de contribuição nesse caso, tá, seria de R$14.000. O custo fixo para a opção 1, R$14.000. O lucro operacional para a opção 1, R$10.000. O ponto de equilíbrio, então, em volume, em valores, seria R$11.428,57. Então, eu precisaria vender R$ 11.428,87 de produto, tá, para conseguir atingir o equilíbrio. E o ponto de equilíbrio unitário, se eu vendesse, por exemplo, fosse calçado, seriam 58 pares. Então, essa para a primeira opção, onde a taxa, o valor a ser pago pelo estande era um valor fixo. Vamos agora pensar na segunda opção, tá? Vamos utilizar o mesmo raciocínio de cálculo, correto? A opção 2, então, teria a mesma receita de R$40.000. Nesse caso, o ponto de equilíbrio da opção 2 passaria a ser R$24.000, utilizando o mesmo raciocínio de cálculo. E em unidade, 120.000 pares. Ou seja, eu precisaria vender muito mais pares de calçados, certo? E de um valor muito maior, né, de ponto de equilíbrio, para poder atingir os mesmos resultados. Lembrando que o ponto de equilíbrio é igual a zero. Então, nesse caso, né, não é vantajoso para mim poder trabalhar, trocar um custo fixo para um custo variável. Trocar um valor fixo para o estande para um valor menor fixo, porém com uma taxa variável de 10%. Como é que eu faço essa análise agora? Eu utilizo também, para analisar isso aí, uma outra ferramenta chamada nível de alavancagem. O nível de alavancagem é um cálculo, né, onde eu divido a margem de contribuição pelo lucro operacional. Então vamos lá, se houvesse uma redução de vendas de 40 pares de sapatos, na opção 1 eu tenho lá R$ 2.800 de margem de contribuição e R$ 1.200 de lucro operacional. Eu teria um grau de alavancagem de 2,33. Na opção 2, eu teria uma margem de contribuição de 1.200, um lucro operacional de 2.000. Meu grau de alavancagem é de 1,66. Então, para cada ponto percentual, tá, vendido na opção 1, eu teria um aumento de lucro de 2,33. Na opção 2, para cada ponto percentual de lucro, eu teria 1,66 de resultado operacional. Então, nesse caso, né, nesse caso específico, continua sendo ainda a opção 1, o preço fixo do estande, mesmo ocorrendo uma queda nas vendas. Então, como nós podemos ver por uma outra ferramenta em que a análise do custo, volume e lucro é utilizado, o grau de alavancagem nos propicia verificar para quantos percentual de investimento eu tenho no custo fixo, quanto ele vai representar no meu lucro. Nesse caso aqui, podemos observar com segurança que optar pela situação primeira, mesmo com a redução de pares de sapatos vendidos, eu teria um resultado operacional melhor. Então, essa ferramenta me propicia tomar essa decisão. De posse, então, dessa ferramenta, né, dessa importante ferramenta de custo, volume e lucro, onde você consegue definir o grau de alavancagem do produto, o empresário toma importantes decisões na empresa.
decisões de aumento da margem, decisão de investir ou não em propaganda, decisão de trocar um custo fixo por um variável. Dentro desses aspectos, né, dentro dessas informações, o empresário tem condições de decidir e definir pelo melhor caminho para uma ou outra situação específica, uma propaganda, uma campanha promocional, um investimento no marketing de algo, para uma feira, no caso aqui, demos exemplo, uma feira de exposição. Então, existem muitas opções que teriam uma condição melhor de análise se o grau de alavancagem, essa análise de grau de alavancagem, for utilizada pelo gestor.